Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para os trabalhadores, os benefícios previdenciários do INSS que auxiliam quem, por motivo de doença ou acidente, fica impossibilitado de trabalhar. Você sabe quais são esses benefícios? Quais a diferença entre eles? Como dar entrada? Para responder essas e outras perguntas, estou aqui com o Dr. Oscar. Seja muito bem-vindo, Dr. Oscar. Que prazer te receber aqui no nosso podcast. O prazer é meu, Magnus, o prazer é meu. Hoje a gente vai aqui falar um pouquinho do direito previdenciário. Eu sou Oscar Rodas, advogado do BRN Advogados, e hoje a gente está aqui, né, à disposição para sanar algumas dúvidas. Eu sei que a gente vai, falar muito sobre a questão dos benefícios previdenciários, né? Porque são muitos auxílios que o trabalhador tem direito. É auxílio, para vários assuntos, e a gente vai esclarecer de uma forma mais tranquila para que ele saiba em que momento ele deve recorrer à própria previdência social ou que tem que ter a intervenção de um advogado. Então, para começar, a gente precisa, gostaria que o senhor esclarecesse para nós quais são esses benefícios previdenciários que o pessoal tanto fala. Pronto, os benefícios previdenciários, né, Magnus? Veja só. Nós tínhamos antigamente a denominação de auxílios, auxílio doença, auxílio acidente. Hoje, com a nova reforma, houve uma reforma aí na Previdência Social, nós temos a denominação de benefícios acidentários. Benefício temporário acidentário previdenciário, que é o benefício que a gente estabelece para as pessoas quando elas possuem uma doença não necessariamente relacionada ao trabalho, mas que aquela doença vai lá e incapacita aquela pessoa para ela poder exercer a sua atividade. Nós temos também o benefício temporário acidentário do direito previdenciário, da Previdência Social, que se refere àquelas doenças que então são diretamente relacionadas à atividade que aquela pessoa exercia na determinada empresa. Nesse caso, no banco, para nós, os bancários, né? Então. Sim, entendi. Então tem essa diferença porque na minha cabeça a pessoa tá lá, adoeceu, então não é só um tipo de benefício, né? Tem que saber. É isso, a gente tem que fazer a distinção. Poxa, aquela pessoa ela adoeceu. E aí é interessante, antes da gente responder essa pergunta, entender por que a gente denomina acidente do trabalho. Necessariamente uma pessoa ela sofreu um acidente para receber um benefício, ela tem que sofrer um trauma de tamanha severidade que a gente vá lá e diga foi um acidente. Não necessariamente. Um acidente para a gente é um caso de uma infortunística. Aconteceu sem a gente prever que acontecesse. Uma doença, quando acontece, a gente não prevê o seu acontecimento. Então, para eu dizer a você, Magnus, que aquela doença se relaciona ao trabalho diretamente, eu tenho que estabelecer uma conexão entre a doença e o trabalho que aquela pessoa exercia. Aí eu vou dizer, então aqui vai caber um benefício acidentário, um benefício de incapacidade temporária por acidente do trabalho. Mas quando eu estabeleço que aquela doença, ou até mesmo aquele acidente que foi causado em razão de algum trauma, acontece e não tem relação direta com o trabalho que aquela pessoa exercia, então eu posso dizer que aquela pessoa vai receber um benefício de incapacidade temporária previdenciário. Eu sei que, além desses benefícios aí, tem a questão da aposentadoria por invalidez, que também já é uma outra situação, talvez até mais delicada, né? Uhum. Eu acho que o pessoal que tem... O beneficiário tem que estar numa situação mais fragilizada para poder ter esse direito a aposentar, ou não, é aquela questão, tem que ter tantos anos trabalhados, tantos meses de contribuição para ter esse benefício. Pronto. Interessante que a aposentadoria por incapacidade, um dia ela foi aposentadoria por invalidez, hoje é aposentadoria por incapacidade. Muitas vezes, que a cultura do direito administrativo, especialmente da Previdência Social, a cultura é o quê?
é perceber que aquela pessoa ela recebe ao longo da vida vários auxílios, vários benefícios previdenciários relacionados à doença que o incapacita para a sua atividade profissional. Mas, em algumas vezes, a doença daquela pessoa pode ser tão grave, tão grande, como é o caso, vamos dizer assim, de um Parkinson, grau 3, como é o caso, por exemplo, de uma pessoa que desenvolveu AIDS, né? Então vamos fazer a distinção aí, né, do portador de HIV para aquele que já desenvolve a AIDS. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que está numa fase terminal do câncer, né, que se apresenta à Previdência Social. Então, em alguns casos, essa aposentadoria por invalidez, ela vai ser concedida imediatamente àquela pessoa, depender do estado médico que ela se encontra. E pode ser um acidente, sim, do trabalho, com certeza também pode se relacionar. A depender do trabalho que aquela pessoa exercia, possa ser que aquele trabalho traga tamanha severidade para o contexto fático da doença, que aquela pessoa precise sim ser aposentada imediatamente. Isso vai depender do momento da perícia. Eu sei também que, puxando também desse assunto, né, que eu volto a reforçar que é um assunto muito complexo. Sim. A gente também consegue extrair o auxílio acidente, que, se eu não estou enganado, eu vou tentar trazer, é quando a pessoa fica com sequela, não é? E tem Isso. E ela acaba tendo esse auxílio acidente, mas não impede dela trabalhar em outra função. Justamente. Estou no caminho? Está no caminho. O auxílio acidente ainda existe, né? O auxílio acidente, ele é uma compensação em razão das sequelas que aquela pessoa sofreu no seu trabalho ou que não se relaciona diretamente ao seu trabalho. É uma compensação financeira previdenciária que ela vai receber junto com um contrato de trabalho ainda ativo. Então, a pessoa, em determinado momento, ela não possui mais a capacidade de exercer aquela atividade específica que ela exercia lá no banco. Naquele momento, ela vai receber esse benefício do auxílio e vai retornar para o banco e vai dizer: a Previdência me concedeu o auxílio acidente. Só que, na função e em razão da função que eu exercia, eu não posso mais ser aquela pessoa que exercia aquela atividade. O senhor precisa me remanejar, senhor banco. O senhor precisa me botar uma outra função para que eu possa exercer a minha atividade e, junto a isso, eu também ainda continue recebendo meu benefício, que é em razão de um acidente que aconteceu comigo, mas que não me incapacita para exercer qualquer outra atividade dentro da sua empresa. Eu sei, doutor Oscar, que assim, talvez na prática as coisas não aconteçam dessa maneira, né? Eu já fui bancário e tá, a gente tem alguns relatos, né? Alguma situação de colegas, até mesmo de regiões próximas, porque é bem complicado, assim, administrativamente falando, essa questão, né? Porque eu sei que o auxílio acidente, ele não pode ser demitido, são muitos auxílios, são muitas regras, e assim, o que realmente deixa, eu acho que todo mundo, tanto eu quanto o pessoal de casa que está assistindo, sem entender, na verdade, como é que funciona, é o danado do auxílio doença, porque eu sei que tem o auxílio doença, o senhor até já comentou, Isso. mas vamos tentar detalhar um pouquinho mais, tipo, o auxílio doença, eu estou lá trabalhando, vida normal, Tá. tô na agência, Uhum. e aí adoeço. E aí eu vou pedir um auxílio doença. Certo. Mas tem a questão, você tem o atestado que o meu médico passou. Uhum. São quantos dias? Sim, são 15 dias, mas você entra no benefício a partir do 16º. Certo. Aí após isso aí, por exemplo, dependendo da gravidade da doença, né? Aí como é que funciona? Porque eu sei que tem aquele benefício, o auxílio doença, que tipo, dá uma estabilidade, porque quando a pessoa volta a trabalhar, tem certas empresas que dizem, já tá adoecendo, deixa eu me livrar logo dessa pessoa. E já dá... Vai-se embora daqui, né? Vai-se embora, com a linguagem normal, vai-se embora. E eu sei que tem aquele outro que também é auxílio doença, que dá uma certa estabilidade. Mas como é? É eu que escolho se eu quero com estabilidade e sem estabilidade? Tá numa prateleira para decidir? Muito boa pergunta, Magnus. Veja só. A gente vai estabelecer o seguinte. Quando a pessoa é acometida por uma doença, a gente tem que analisar a causa daquela doença. O que motivou aquela pessoa a
alcançar aquela doença, a ter aquele estado de incapacidade, ele é tamanho que a incapacita temporariamente ou permanentemente para a sua atividade. Mas só que o benefício que você está dizendo, que você traz a nós, que é o benefício temporário da incapacidade, esse benefício, ele vai ter duas origens, ele pode ter duas origens. E é por isso que ele vai ter duas espécies. Muitas vezes lá, quando a pessoa se aposenta, vem na cartinha dela de comunicação que ela se aposenta, ó, que ela tem um benefício, né, concedido. Vem lá na cartinha escrita: você recebeu o benefício da espécie 31. Ou, num outro momento, você recebeu o benefício da espécie 91. Então a gente tem duas espécies aí, né, que é justamente o benefício de incapacidade temporária por invalidez acidentária e o benefício por incapacidade temporária de invalidez previdenciária. É muita informação. É muita informação. São os dois antigos auxílios. Um era o auxílio acidente e o outro era o auxílio acidente comum. Deixa eu trazer um exemplo prático. Vamos lá. Para ver se facilita o entendimento. Tá. Vamos lá, vamos supor. A pessoa teve uma doença e precisou fazer uma cirurgia. Vamos mexer com um apêndice, né? Apendicite, né? Pronto, eu sei que em 15 dias ela não consegue ter uma recuperação. Certo. Vamos supor aí que são 60 dias. Tá. Nesse caso, ela vai dar entrada num pedido de benefício para a Previdência Social. Né? Certo. Ela vai ter um atestado de uns 30 dias, vamos dizer assim, para ela poder se recuperar. Por 60 porque eu sou bonzinho. Dá, mas assim, vamos lá que o atestado ele tem que ter mais de 15 dias. Tá. Né? Certo? Essa pessoa ela vai ter direito a receber o auxílio da espécie 31. Por quê? A apendicite, vamos dizer assim, para a relação bancária entre uma pessoa que trabalha no banco e a Previdência Social, a apendicite não teve como causa o trabalho que ela exerce dentro do banco. Então ela vai receber um benefício que é o B31, que é aquele benefício previdenciário. Como a causa não se relaciona com a atividade que ela exerce, ela então vai receber aquele benefício que não vai garantir a ela uma estabilidade. Não vai garantir ela essa estabilidade. Preocupado com isso aí. Não garante ela a estabilidade. Mas, enquanto ela está no benefício, ela está garantida. Assim que ela sai do benefício, ela retorna para a sua atividade. E ela retornando para a sua atividade é como se o contrato estivesse ainda assim ativo. O contrato entre ela e o banco estivesse ativo. Mas, digamos assim, a pessoa desenvolveu, a partir da apendicite, uma doença que acaba incapacitando ela para retornar à atividade bancária. Essa apendicite evoluiu com complicações para que ela então pudesse retornar à sua atividade corriqueira comum. Então, ela não teria mais a capacidade de retornar para as suas atividades, quando então deveria receber um benefício maior. Um benefício que a incapacita totalmente para o serviço. Só que como é que a gente vai estabelecer esse nexo, essa conexão entre a doença que evoluiu de tal forma, que seja considerada doença do trabalho especificamente? Aí a gente vai para os laudos médicos. A gente vai para o histórico daquela pessoa que está entrando naquele benefício. Muitas vezes, o empregador às vezes nem toma conhecimento que aquela pessoa pode ter sofrido um quadro de depressão em razão da atividade que exercia na empresa. Que ela tinha um problema de coluna anterior e que um processo inflamatório da apêndice desencadeou lá a inflamação na coluna dela, que foi uma causa de ausência de ergonomia no trabalho. Então, digamos assim, a apendicite evoluiu. Né? Apresentou-se então um quadro de lombalgia, ciatalgia, apresentou um quadro aí de um processo inflamatório sistêmico. E a gente vai lá para os estudos médicos. O que o médico no seu histórico estabelece como conexão da causa daquele acidente, daquela doença? Apesar da apendicite ter sido um fator
externo à relação do contrato de trabalho, a gente tem outros elementos que se evidenciaram ali, que exacerbaram diante da doença que se instalou. E aqueles outros elementos são elementos que só evoluíram em decorrência da ausência de ergonomia no trabalho, da ausência da pressão psicológica exercida sobre as metas que aquela pessoa deveria cumprir no seu exercício do trabalho. E aí o médico vai estabelecer uma conexão daquelas doenças que evoluíram para a incapacidade da pessoa atualmente. Nesse caso específico, então a gente vai pedir uma conversão daquele auxílio acidente previdenciário lá do começo, da doença que não tinha nada a ver com o trabalho, para um benefício que tem a ver com a relação de trabalho da pessoa. Tudo isso para chegar na parte de garantir uma estabilidade. Garantindo-se uma estabilidade, porque daí a gente tem o B91, que é a espécie, a outra espécie. Com as numerações. É interessante porque a gente se depara, né? As pessoas elas se deparam com B91, B31, B92, 94, DIB, DCD. Linguagem interna do É uma linguagem interna, mas quando você pega o teu extrato previdenciário, quando você pega a tua declaração, isso tá lá. Já tá lá. E é difícil da gente compreender aquilo. E a gente conversando sobre isso, assim, questão de pegar o histórico médico e tudo mais, isso já fala da importância do trabalhador, tipo, guardar histórico, fazer exames de rotina, né, ter esse acompanhamento, porque assim, eu sei que o brasileiro tem a história que só fecha a porta, né, quando eu... Claro. Então, por exemplo, se a pessoa, nesse caso aí, um exemplo, se for um trabalhador que se dedica muito, muito ao trabalho, e esquece de cuidar da saúde, ele for pego de surpresa com a situação da cirurgia de emergência. Sim. Na hora de fazer uma comprovação como essa, para tentar fazer essa conversão, não vai ter evidências, não vai ter um laudo anterior para poder a gente juntar numa petição. Isso é coisa de advogado. A gente pensa que é coisa de advogado, mas isso deveria ser uma formação básica de todo cidadão brasileiro. Conhecer o direito, conhecer esses princípios garantidores da nossa dignidade como pessoa humana, deveria ser uma formação essencial do ensino fundamental. Sair do ensino médio sem saber o que é uma Constituição Federal, sem saber quais são suas garantias, é difícil. Né? Então, a gente trazer para a vida da pessoa que deseja uma previdência. A Previdência, ela é um instituto que prevê, que é de precedências. Você tem ali um instituto que está tentando prever um acidente, ou então dispor que você não sofra sozinho numa vida idosa, dispor que você tenha garantias de uma vida digna, de um recebimento de um valor para poder suprir suas necessidades alimentares básicas. Então, o brasileiro em si, primeiro, não tem essa formação e essa educação. Segundo lugar, precaver também não faz parte da nossa cultura. Tá, e os institutos de seguros, que são poucos, né? Assim, o brasileiro, acho que no máximo faz seguro do quê? Seguro de bens materiais. O quê? O carro? O celular. O celular, o cartão de crédito, quando alguém oferece, no máximo. Então, se precaver e carregar consigo o histórico médico, para que lá no futuro um médico estabeleça uma conexão de causa entre a doença atual da simples apendicite que você teve com aquele histórico médico que você carrega, no fundo, um dever básico de cada cidadão. Eu sei, doutor Oscar, que tipo, essa questão de ter esse cuidado, de ter essa cautela de ir ao médico com frequência, não serve somente para a questão do benefício, mas serve também para as próprias seguradoras, que tudo isso tá lá nas cláusulas contratuais, que eu já dei uma lida por alto, já precisei, sabe, entender um pouco mais. Então, realmente, o direito, ele abrange, assim, muitas áreas da vida da gente. Claro.
E assim, eu já vi que, ó, a gente já saiu um pouquinho do previdenciário, já entramos em outros assuntos, mas já deu para dar uma esclarecida. A gente ainda está na Seguridade A Social. gente tá, com certeza. E assim, tem aquela questão do benefício aquele que dá a estabilidade que a gente já falou, que também é o B91. Pronto, o B91. Aí eu te pergunto, essa questão de, tipo, pedir essa conversão, pode ser feita de forma, ir lá de novo, lá na Previdência e dizer, moço, vocês fizeram aqui, eu não quero esse não, eu quero aquele que dá estabilidade, entendeu? Só recapitula, por favor, essa informação. Vamos lá. Eu me deparo com o direito de receber o B91. Eu quero a estabilidade para quando eu retornar ao emprego, meu empregador não me demita. Que eu chegue lá e o banco ainda me aceite, que eu possa realmente trabalhar. Nesse caso, a gente pode pedir para o INSS diretamente, né? Aqui, Previdência, é o seguinte, eu estou com esses novos laudos médicos aqui que comprovam que minha doença ainda continua, que eu ainda não posso voltar ao serviço. E o médico falou, aqui no atestado, no laudo, que elas têm conexão com a atividade que eu estou exercendo. E me afastou por um período de 90 dias dessa atividade aqui. Então eu gostaria que aquele B31 que você me concedeu, eu ainda estou no prazo de pedir uma prorrogação, uma conversão desse B31, eu gostaria que ele fosse convertido para o B91, que é o benefício do acidente em decorrência da doença relacionada ao trabalho. Deixa eu fazer uma pausa, só para ficar mais claro ainda, porque eu sei que o pessoal de casa tá achando interessante esse assunto. Certo. Quais são, assim, as doenças que mais trazem esse tipo de resultado aí? Que, tipo assim, são doenças As contraídas, doenças ocupacionais. né? Ocupacionais. Certo, vamos lá. Ler-Dort, né, são aquelas doenças que se relacionam ao túnel do carpo, epicondilite, Que são aquelas lombalgia, né, lesões por esforços repetitivos, né. As psicológicas. As psicológicas são muitas. As que mais tem. Burnout, vamos dizer assim. O burnout é uma delas, né, e é uma das mais recorrentes. Mas a depressão, creio eu não vi nenhum estudo estatístico sobre isso ainda. Mas assim, nos laudos médicos que a gente analisa todos os dias, eu vejo assim, depressão, muita depressão, né? Principalmente nessa relação dos bancários. Então, é uma das doenças que mais tem recorrência, assim. Porque tem, dentro desses ambientes, tem aquela questão do assédio, da cobrança excessiva, de metas exageradas, o comportamento que mexe com o psicológico do trabalhador. A gente vai ter ansiedade ali, como base dessas doenças. E início, vamos dizer assim, eita, eu tenho um laudo de ansiedade. Pode decorrer do trabalho ou não, mas eu tô com um laudo de ansiedade, eu trabalho dia a dia. Essa ansiedade não curada, ela pode desenvolver uma depressão, né? E eu posso ter ansiedade em relação ao trabalho que eu exerço todos os dias, né? Então, o benefício que vai te dar essa estabilidade, ele pode sim vir com base nesses laudos que conferem aí essas doenças psicológicas, as doenças osteomusculares, vamos dizer assim, aquelas doenças que se relacionam ao osso, ao músculo. Entendi. Então, nesse caso, em prática, quando o trabalhador que tem um diagnóstico como esse, vamos dizer assim, a questão psicológica, depressiva, certo. Em prática já era para ser aprovado imediatamente o auxílio doença B91. Eu vou aprender daqui pro final desse episódio. O benefício por incapacidade temporária acidentária. Eu vou sair daqui advogado, viu? Então, era para ser automático, sim. Aliás, a depender da doença, do laudo, da condição da pessoa, quando o perito te olha, quando o perito te avalia, você poderia sair daquela perícia até mesmo aposentado já. Você já poderia receber até mesmo uma aposentadoria por invalidez naquele momento. A depender do grau da lesão que você apresenta para o médico perito, essa deveria ser a causa, a consequência primaz daquela situação que você está apresentando a ele. Entendi. Então, sim, você pode sair realmente da perícia já aposentado, inclusive. Mas é um mundo maravilhoso, muito bonito das ideias.
A teoria. Teoria maravilhosa, né? Na prática, ninguém confia no laudo pericial que eu estou apresentando, né? E aí vem o juiz, né? E até mesmo o perito, o INSS, diz, poxa, é só um laudo que você confeccionou, mas ninguém dá fé àquilo que aquele médico que elaborou o laudo sob juramento escreveu, né? Então, eu sei que, tipo assim, é capaz da pessoa adoecer ainda mais, né? é capaz dela, e ela adoece. Ela adoece ainda mais. Ela já entra numa briga como Sim. essa para comprovar isso, comprovar que ele tem que pegar histórico, e se aquilo fazer assim, eu adoeci dentro da empresa. Uhum. Porque eu já vi uma situação de um antigo colega de trabalho que ele teve essa negativa. Por isso que eu tô perguntando tanto, que na época eu não tinha esse conhecimento, nem esse acesso que eu tenho hoje. Mas na época eu lembro que, tipo, ele adoeceu dentro da agência, certo. Só que na hora lá do benefício lá na Previdência, recebeu na outra espécie. E aí teve a contestação. Eu lembro que até o advogado na época, para esclarecer pra gente, que é muito confuso para nós, que não vive tanto no mundo do direito, até brincou, disse assim, mas se você não trouxe essa doença do banco, você trouxe de onde? Por exemplo, até brincou, trouxe de uma vaquejada, tá entendendo? Então, é muito importante a gente esclarecer, trazer quantas vezes for preciso, porque o direito em si está aqui para isso, né? Para defender a classe trabalhadora, não só os bancários. A gente está falando assim, no geral, o trabalhador no geral que precisa da previdência. E aí eu te pergunto, como é mesmo que a gente faz para pedir esse benefício? Esclarece, assim, eu quero deixar tudo muito bem claro. Vamos lá. Porque eu sei que, assim, o brasileiro, todo mundo precisa ter essa informação na ponta da língua. Já aprenderam que a gente tem que se documentar, tem que guardar laudos, nada de pegar aquele exame e jogar fora, queimar na fogueira. É muito importante a gente estar munido, preparado, né? Então tá aqui a pastinha de documentos, como é que faz para chegar lá no INSS, bater na porta e dizer, eu quero um benefício tal. Olha, Magnus, hoje em dia, depois da pandemia, muitas coisas se virtualizaram, né? Então a gente hoje usa muito as plataformas virtuais. O INSS tem uma plataforma específica chamada Meu INSS. Essa plataforma é o local onde aquele cidadão vai poder fazer o seu requerimento junto à Previdência. Vai fazer um requerimento do benefício do auxílio acidente, vamos dizer assim. Vai fazer o seu requerimento da incapacidade, desse benefício de incapacidade. Mas ele também pode fazer esse requerimento ainda fisicamente. Ele pode chegar lá na agência da Previdência Social e fazer o seu requerimento. Eu ouvi dizer que nem tem mais fila. Pronto, não tem mais fila? Certo? Será que não tem? Apesar de não ter mais fila, as decisões demoram do mesmo jeito para acontecer. Deixam de ser fila física. Deixa de ser fila física para ser digital. Então, assim, a morosidade, a lerdeza do sistema ainda continua muito aumentada. Então eu vou fazer primeiro, meu primeiro processo é o requerimento administrativo. Eu tenho que fazer o requerimento para o INSS. Não adianta eu chegar para o juiz com laudos e pedir para ele, doutor, eu quero que o senhor me aposente já. Eu estou aqui apresentando para o senhor o laudo da verdade. Eu estou aqui apresentando o laudo desse médico que é conceituadíssimo, que é, sei lá, o presidente da Organização Mundial da Saúde. O juiz não pode te aposentar nem com base nesse laudo. Ele vai dizer logo. Ele vai dizer logo. Não, veja só. Você primeiro precisa pedir lá para a Previdência para eu poder, depois, se ela negar, eu poder analisar. Ou se a Previdência ali te dá um benefício errado, eu poder converter esse benefício. Mas você chegar aqui para mim direto, eu não posso. Aqui eu não posso trabalhar contigo. Então vou ter que fazer primeiro esse requerimento administrativo. Se ele for negado, aí eu vou procurar um advogado. E aí eu vou começar os trâmites processuais. E aí é naquele momento que eu vou pedir para o juiz: Excelência, eu preciso que esse benefício seja concedido para mim. O INSS me deu um 31, eu quero 91, eu preciso de 91. A minha causa é relacionada diretamente ao trabalho, à atividade que eu exercia. Entendi. Então o fluxo é basicamente esse: pede primeiro lá no aplicativo, o meu INSS, vamos dar uma aulinha aqui do aplicativo. Lá tem muita função, inclusive já dei uma olhada por alto.
E daí, aprovando ou reprovando, é que a gente... Existem casos e casos, é o que eu mais trago aqui. Casos e casos. O caso do colaborador, do empregado X, jamais vai ser levado... Vai ser igual ao do Y. Não vai. Casos e casos. Casos e casos. Perfeito, show de bola. É assim, para fazer uma revisão, sabe, na sala de aulas, na prova, aquele momento de revisão, a gente tá trazendo um quadro agora, mito ou verdade. Será que eu passo, gente? Será que vai dar certo essa pontuação? Agora a caneta é minha. Cadê minha caneta? Cadê a caneta de Magnus? Eu vou trazer aqui, a gente tem aqui as duas plaquinhas, eu vou falar aqui situações, e o senhor vai dizer se é mito, se é verdade, para poder a gente recapitular. Tudo aqui a gente quer fazer uma revisão para que o pessoal aprenda os seus direitos, o que pode estar aqui para isso. A gente vai trazer pessoas assim capacitadas justamente para a gente fixar esse conteúdo na cabeça de todo mundo. Então eu tô aqui com as plaquinhas, vou deixar aqui. Se é mito ou verdade, né, Magnus? Mito ou verdade? Pelo amor de Deus, não erre não, viu? Tá certo. Estamos várias câmeras aqui estão gravando. Veja que você mesmo já começou com a preliminar. São casos e casos. Então, apesar de eu apontar aqui, de repente, uma verdade ou um mito... Levanta as duas placas. Levanta as duas placas. Mas a gente tem que analisar com o advogado qual é a sua situação. Levante e se defenda, tá? Levante e se defenda, tá certo. Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Eu queria que tivesse até uma vinheta aqui, sabe? Mas você coloca depois na edição aí. Deixa eu te contar. O INSS pode negar o benefício mesmo com atestado médico? Mesmo com atestado médico, olha, é mito, né? Eu acho que seria um mito, porque o INSS ele tem que se basear na verdade que para ele seria um laudo pericial. Então ele vai te mandar primeiro para a perícia. Se o perito disser que você tem aquele direito, você vai receber ele. Mas se o perito disser que você não tem aquele direito, então mesmo com um laudo, o INSS pode negar sim o seu benefício. Então é mito, só com base no laudo. Só com base no meu médico ele não pode, não né? pode. Simplesmente ele tem ali a questão dele, né? Administrativa, Isso. né? Que é o médico da Previdência. Médico da Previdência. Como todo funcionário público, tem fé pública. E a fé pública é uma verdade que a gente estabelece para a administração. É isso. Então vamos para outra afirmação. Isso, vai. Quem tem menos de 12 meses de contribuição não tem direito ao auxílio-doença. Não vai ter direito ao auxílio-doença previdenciário, que é o benefício por incapacidade previdenciária. O B31 ele precisa dos 12 meses de contribuição. Mas o B91, que é o auxílio-doença por incapacidade, esse não precisa. Então, dos dois vai ser basicamente as duas plaquinhas. As duas plaquinhas. É sempre um depende, é sempre um mito ou verdade, depende sempre do caso, não é? Perfeito. Pois vamos aqui para mais uma afirmação aqui. Da próxima vez vou formular melhor aqui, viu? O auxílio acidente, que é o B94. 94, certo. Pronto. Impede o trabalhador de continuar no emprego. Ao contrário. Né? Ao contrário, o B94, ele precisa que o trabalhador esteja empregado para receber. Às vezes é uma condição, é um requisito, inclusive, para ele receber o B94. Se ele não estiver trabalhando, ele não recebe o B94. Porque é um auxílio ao trabalho que ele está exercendo. Justamente, por que é esse auxílio? Porque ele tem uma incapacidade para poder realizar a atividade que ele vinha fazendo. Então ele recebe essa contraprestação, essa compensação, para poder realizar uma outra atividade dentro da empresa. Ele vai ser remanejado dentro do banco. Deixa eu trazer uma situação aqui da vida real. Vamos lá. Uma situação de um funcionário que trabalhava numa indústria e tal, e ele perdeu parte da perna. Certo. Nesse caso, ele passou pela questão do auxílio-doença e depois entrou nesse auxílio-acidente. Ele perdeu parte da perna, né? Certo. Por conta de um acidente de trabalho. Tá. Então esse auxílio-acidente é dele, já tá dele. Vitalício. Vitalício dele. Pronto. Ele vai receber ao longo da vida, como uma compensação por aquele acidente que ele sofreu. Pronto, é tipo o indenizatório. Indenizatório. E aí, eu não vou nem chegar a falar de detalhes de valores, porque eu sei que também tem uma regrinha pro valor. Mas isso vai ficar para outro episódio. Tá. Mas vamos lá.
Aí a empresa disse, não, não vamos demiti-lo, vamos continuar com ele aqui no quadro e vamos realocar em outra função. Uhum. Então, assim, trazendo para uma situação da vida real, eu até lembro, ele ficou recebendo o salário dele, mais o auxílio. Mais o auxílio. É isso mesmo. É basicamente Ele isso. vai ser remanejado, digamos. Aquela pessoa, ela trabalhava ali como o porteiro. Ela não vai ter condição de ficar em pé e analisar quem é que está chegando. Ela vai ter que ser remanejada dentro da empresa. Ela vai fazer uma outra atividade que não exija tanto esforço daquela perna que ele perdeu. Eu sei que até mesmo agora a Previdência Social tem, né, o setor deles lá de fazer a reabilitação, né? Porque também tem muitas pessoas recebendo o benefício por muito tempo e eles já se encarregam de readaptar e alocar os beneficiários para outras funções. Isso. Eu sei, assim, que é um assunto muito, muito extenso. Esse é extenso. Né? Eu tenho certeza que esse episódio já tá dando aí mais de... Tá dando quase 3 dias de gravação. mas é assim, vamos encerrar por aqui por enquanto. Certo. Eu vou mandar uma petição, vou mandar carta convite para lhe trazer mais vezes para cá, porque assim, a conversa é muito boa, certo. Um papo bem descontraído, porque facilita o entendimento de quem está em casa. Então, doutor Oscar, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso O Que Pode, tá? Fique à vontade, as portas estarão abertas pra gente conversar sempre que quiser, mesmo se não quiser, eu vou mandar te trazer com certeza, e fique à vontade para os seus agradecimentos pro pessoal que tá em casa. É isso, eu agradeço a você a oportunidade de explanar aqui o conhecimento. Não sei se atingir todas as metas, mas o conhecimento é isso, a gente vai por partes, né? E alcança. Espero ter sido claro, esclarecedor, e que a gente possa sim aí continuar nessa demanda, nessa empreitada de sempre levar à frente aquele pouquinho que a gente conhece, aquele pouquinho que a gente sabe dessa histórica previdência social, né? Pouquinho, eu acho que foi muito isso aqui. E para você que nos acompanhou até aqui no nosso episódio, O Que Pode, fiquem ligadinhos que vamos trazer mais dúvidas, mais esclarecimentos desse universo cheio de informações poderosas para você trabalhar da classe bancária, da classe tradicional, porque o direito é para todos. Então, assim, fiquem ligados, compartilhe esse episódio com pessoas que você conhece, pessoas que talvez precisem estar atento a esse tipo de informação. E, claro, é aqui que você ficará sabendo sobre tudo o que pode e o que não pode. Até logo!